um livro como os Salmos, se fosse o livro de Isaías, teria suas regras, o Apocalipse tem suas regras. Normalmente a gente tem que fazer o que chamamos de justificativas, que na academia chama fundamentação teórica, ok? Por exemplo, se você vai estudar Gênesis, você não pode desconsiderar os personagens, que daria ali, tecnicamente, 4 macro, tá? Colocando José como sendo um dos caras macros, mas os outros 3 é aqueles conhecidos, Abraão, Isaac e Jacó, que vai do capítulo 12, basicamente, até o final de Gênesis. É que no final José pega uma carona ali em Jacó, né? E tem um certo protagonismo, mas do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista exegético, é Jacó. José é apenas uma extensão. Isso do ponto de vista exegético, da teologia, aquela coisa. Ou seja, não tem 4 patriarcas, são 3. Mas do ponto de vista histórico, José ganha ali do capítulo 37, 40, até os 50 do livro de Gênesis, ele toma conta. Mas toma conta, como eu disse para você, de uma maneira coadjuvante. Muito bem. Então, tem que considerar esses personagens, eles dão um tom da coisa. E os Salmos, ele é um livro filosófico. Só que uma filosofia, no aspecto, eu estou olhando filosofia como sabedoria. Tá? Filosofia quer dizer sofia, né? Sabedoria. E não filosofia no sentido grego, né? Que tem a ver mais com uma mistura muito complicada de pensamentos, né? Enfim. De modo geral, vocês vão ver o quê no livro dos Salmos? Só para recapitular aqui a nossa caminhada aqui com vocês. O livro dos Salmos, ele vai ser orientado, tá? Pelo que a gente chama de virtudes, ok? Essa é a primeira coisa. Atrelado a palavra virtudes, vai aparecer uma frase com frequência, que você vai chamar, e aliás nos Salmos de hoje vai aparecer bastante, a ideia de justos, o justo, mas o justo, Neuza, nos Salmos, e dentro dessa categorização aqui, não é o cara santo, é o cara que crê. Ele opta por um caminho. Aí é que você vai ver que o Salmo 1 vai dar o tom, tá? Vai dar o tom de toda a conversa. Ele vai usar aquelas expressões no Salmo 1, anda, detém e assenta. O anda tem a ver com conselho, o detém tem a ver com caminho e assenta tem a ver com a roda. E o primeiro, que é o anda, que tem a ver com conselho, está dizendo que isso é ímpio. O detém, que tem a ver com caminho, tem a ver com o caminho dos pecadores, a trilha, e a roda dos escarnecedores. Isso vai aprofundando. Então, ele vai dizer que esse justo aqui é o contrário de tudo isso, opta por outro caminho. Essa ideia aqui, ela vai encontrar eco, Giovanni, numa uma tradução, uma espécie de tradução no Novo Testamento, chamado fé, amor e esperança. Ele vai encontrar esse eco,
tá? Essas virtudes, esses justos, né? Ou justos, se você quiser colocar no singular, só para... é aquele cara que crê. Olha que coisa interessante, vocês já ouviram, né? A fé na linguagem do Novo Testamento e também dos Salmos e alguns outros momentos da narrativa bíblica, não quer dizer aquilo que normalmente a nossa tradição evangélica, especialmente no Brasil, que é onde a gente conhece, né? Se você pensar na palavra fé dentro da nossa categoria de pensamento aqui no Brasil, é aquele pensamento positivo, é a pessoa que, eu creio. E ela acredita, nós acreditamos que Deus vai fazer não porque Ele é Deus, mas porque eu tenho fé. E aí é o caminho anticristão, né? Porque não parte de mim. Se partisse de mim, não precisava de Deus. Essa é a lógica muito simples, profunda. É igual a Neuza dizer assim, eu vou orar, aí ela ora e acontece. Aconteceu porque eu orei. Se aconteceu porque ela orou, então ela não precisa de Deus, é só orar. Então, pode ver que lá tem uma hora que a conta não vai fechar. Então, o livro dos Salmos vai trabalhar uma ideia de que Deus que é outro elemento aqui, tá? É que Deus é que faz as coisas. Apesar de você não estar experimentando nada, estar morrendo, Então, chega uma hora que Deus está aqui imexível e a gente se lascando aqui embaixo. Mas a gente está crendo em Deus, está conectado a nele, mas não tem nenhuma correlação objetiva e automática que se eu estou ligado aqui, a coisa vai estar bem aqui. Essa lógica é pagã, né? E um monte de coisa. O Salmo trabalha isso muito bem, por isso que o segundo... fé nos Salmos é aquela ideia, Giovanni, vocês já ouviram, mas eu vou só para avançar. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode olhar que tem uma objetividade. O justo não viverá pelo pensamento positivo. Não é isso, não. A fé tem a ver com o passado. Você entendeu? E o passado na cristandade é a cruz. Em outras palavras, o justo viverá pela fé, ou seja, ele viverá pelo ato da cruz. E não quer dizer que a vida vai ter bênção, amém, glória a Deus, mas vai ter doença, vai ter morte, porque isso aqui tem mais a ver com o futuro do que com a contingência. O amor tem a ver com o presente, que é lidar com a Divanil, Walter, que não é fácil, né? Tem a ver com as pessoas, e isso aqui com o futuro. Então, o Salmo vai trabalhar isso, Nildo, de tal maneira que esse cara que está olhando para o futuro, nos Salmos, ele está lascado. Mas ele consegue viver na crença dele, crer na realidade como se ela... crer no milagre como se ele já existisse quando ainda não está presente. Você entendeu? Essa é a tônica dos Salmos. Tá? Outra coisa dos Salmos eu vou colocar só a palavra aqui, tá? Deus. E eu acho, Walter, que é a parte mais gostosa de ver nos Salmos.
Porque a figura de Deus nos Salmos, entre tantas, né? Entre tantas, a gente poderia fazer uma lista, é a ideia do soberano. Pronto. Não tem para ninguém. Ele é o alfa e o ômega, o começo. Ele está sempre. E no Salmo de hoje vai levantar muito essa bola de Deus, né? Tá? O salmista está, às vezes, uma pindaíba, mas ele diz: eu confio nele. Ele é o cara. Esses caras estão prosperando aí, mas eles vão se lascar. Eles vão se lascar porque Deus diz que o justo tem o céu, e essas turminhas vão se quebrar. Então, Deus é uma figura muito real para o salmista, né? De palpabilidade, né? De objetividade, não é um ser pagão que está fora da realidade. Para o salmista, o Deus é aquele que se mistura na realidade, o Deus soberano. Tem até uma canção muito legal, né? Que diz assim: apesar da glória que tem, tu te importas comigo também, né? Muito legal, né? É assim, olha aí. Então, se você quiser entender uma teologia de Deus firme, se especialize nos Salmos. Não tem nenhum livro da Bíblia, nem o Apocalipse, que é um dos livros bem legal para você entender muito sobre Deus. Os Salmos é o melhor. Uma teologia de Deus fina, sofisticada, redondinha, ok? Aí o que vem a outra coisa aqui? É a parte dolorida, tá? Que é a existencialidade humana. Então, essa é a parte que dói, tá? Essa é a parte que dói nos Salmos. Por quê? Porque, Toninho, o Salmo vai lidar com essa a gente vai chamar de vulnerabilidade, que é uma palavra muito poética. Nós vamos já ver, parece que é o Salmo 8, que ele vai... Seu nome? Léa, né? Léa, ele vai olhar para essa figura e não vai diminuir essa. Ele vai dizer assim... Vamos ler só para ainda, senão eu fico só citando. Aí eu finalizo aqui. É o Salmo 8, né? A gente vai trabalhar primeiro o 6, o 7, porque a gente parou no 5, né? E olha Léa, como ele chega e lê o 3 aí, por gentileza. Obrigado. Próximo. Mover os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Tá, ok. O que ele está dizendo? Quando eu olho para a palpabilidade de Deus, o que é a palpabilidade? A realidade. As coisas visíveis, as coisas que comprovam, as provas irrefutáveis de Deus. Aí ele dá um nome aí. Ele usa a palavra contemplo, né? Essa palavra contemplo, ela traduzindo quer dizer maravilhamento. Ok? Quando eu olho para isso, aí ele diz, eu chego a uma conclusão. Olha o que diz o versículo. Pode olhar que o versículo 3 termina com vírgula, não termina? Dá uma olhadinha aí. Não? Ou ponto de vírgula? Vírgula. Ah, é a mesma coisa. Agora, vê a próxima frase. E a lua e as estrelas que estabelecer. Isso no versículo 4. 3, isso. É o homem? Aí ele vai dizer assim, ó, eu olho para Deus e pergunto, o que é o homem? Tem gente que eu já vi livros explicando esse texto, Luiz, colocando o homem na sarjeta
como se não valesse nada. Não, o texto não está dizendo isso. Pelo contrário, vai já falar da grandeza dele. Mas quando compara, que é o homem? É quando compara. É igual você comparar o Walter com o pessoal lá da favela Vila Zumbi. Ele é um milionário, porque comparou com o pessoal da favela da Vila Zumbi. Mas compara o Walter com o Luiz, ele é um pobretão, você entendeu? Olha o jeito é de sentar, né, Walter? Gente de rico, né? Gente de rico. Não, isso aí, só ele e o Pablo Massal que tem isso aí. Eu dei risada essa semana, disse que a Justiça de São Paulo condenou o Pablo Massal para pagar 20 mil. Ele deve ter dado risada. 30, desculpa. Deve ter dado risada. Brincadeira, isso é o cara. Mas é igual, você entendeu? A ideia de comparação. Voltando, a existencialidade humana, ela nos Salmos é dolorida. O homem só leva pauladas, porque parece que os Salmos, e não nessa ordem, tá? Foi escrito para escancarar, e isso aqui é o sonho, né? É o desejo, tá? Espero ter ajudado vocês nessa introdução, para entender o que a gente vai ver, e daqui a pouco a gente pode ir voltando. Se tivesse um quadro maior, eu ia deixar isso no cantinho para ir orientando, mas não tem. Esse vai lá para Cianorte hoje. Vai, ele está viajando. Tá. Pô, mas brincadeira. Mas na nova gestão não tem outro. Acho que eles têm outro lá. Não, mas isso é da gestão do Márcio, né? Isso é o da gestão do Márcio. Qual a sua observação? O que chamou sua atenção? Hã? Sim, tá. Ela tem a ver com... Por isso que Hebreus, né? Eu estou tomando emprestado o texto de Hebreus, tá? Fé em Hebreus não é a fé que aparece em muitos lugares da Bíblia, mas só para ilustrar. Quando diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O que a gente imagina? Que um dia a fé não existia, porque se Jesus é o autor e ele nasceu, então é autor quando ele nasceu, né? Em tese, mas não é. Está falando que ele é o caminho. Então, fé é a jornada cristã. Interessante, né? A fé é a jornada cristã. E essa jornada cristã está segura onde? Na cruz. É a cruz que dá o tom. Aí quem foi o primeiro a fazer a jornada cristã? Jesus. Então ele é o autor e consumador. Ele deixou um padrão. Viu como você vai... Por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no Hebreus. Sem essa caminhada aqui de compromisso com Jesus. Qualquer coisa fora, está fora. Então a fé é muito... Por isso que diz, o justo que foi justificado pela cruz viverá por isso aqui, por essa esfera,
que foi Jesus que inaugurou e deixou o modelo, assim, para a gente andar no quadradinho. Viu? Exatamente. E aí você levantou uma coisa interessante, que no capítulo 10, aquele que retroceder... Ah, sim, o do Antigo Testamento. Os do Antigo Testamento morreram, crente, salvo, porque estavam olhando para a cruz. E aqui os caras que creram em Jesus, os hebreus, quando eles voltavam para o judaísmo, aí eles saíam, tá? Mas ok. Neuza, algum ponto chamou sua atenção nessa... Concretiza aí que eu quero saber o que você pensou que era. Fala. E aí, esqueci. Neuza, um ponto que chamou sua atenção nessa introdução para a gente. Muda um pouco da nossa... Ok? Ok, gente, então... É pagã. É pagã. Isso é o paganismo usa isso, é os deuses, né? É o deus da barganha. Você faz o sacrifício e aí vai aplacar a ira de Deus. A concentração, né? Mas pode ir todo mundo, não precisa de fé, não, ele tem fé. Não, é incrível, né? Ah, mas é toda hora que passa o gol, o outro fala. Essa semana. Quando coisa curta não tem problema, mas quando é um comentário mais longo é legal ficar, senão fica um vácuo no vídeo. Não, deixa aqui. Ah, tá. Valeu. Quando Vamos fala lá. mal- Gente. Entendeu, gente? Uma perguntinha, se for argumento teológico, aí o professor só repete por vocês. Amém. Quando é um comentário mais longo é legal gravar. Ok, gente. Então, qual foi o último ponto lá que eu mostrei para vocês? 3 virtudes que tem a ver com justo, tá? Que crê. Aí depois vem o Deus que tem a ver com soberano, que é o que dá o tom mesmo dos salmos. E a outra? Existencialidade humana, que é dura, que é difícil. Esse salmo de número 6, nós estamos ali na página 15, ele vai usar o título, eu vou usar o título de propósito, chamado o quê? Desespero. Você entendeu? Então, olha como ele vai descrever essa questão da existencialidade humana, que é o desespero. Um dia eu estava assistindo eu já falei isso para vocês, estava assistindo um vídeo do amiguinho de vocês, o Ed René, e aquele sujeito lá, o Pondé, fez uma pergunta para ele. Diz assim: a angústia é um meio de chegar a Deus? E o Ed muito assertivamente respondeu: é um único meio, não é um meio, é um único. E aí o Pondé, esse vídeo está no YouTube, o Pondé pergunta assim, mas se assustou, né? Ele disse: mas por quê? E aí o Ed tomou emprestado uma fala, ele não citou, né? Mas tomou emprestado, Edmar, uma tese daquele filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, quando ele vai escrever sobre a angústia. Ele tem um livro chamado Conceito de Angústia. Já viu, professor? Conceito de angústia. Só que angústia, para Søren Kierkegaard, que é um empréstimo que ele faz dos Salmos,
O angústia é esse vazio humano onde precisa ser preenchido pela graça, por Deus, que é a grande sacada dos Salmos. Os Salmos, ele deixa esse homem vazio, dependente, carente, pobre. O Salmo escracha com o homem. Quando eu digo homem, não é com o ser humano, escracha. É debochante para colocar ele no lugar dele. O bicho vira um pangarézinho. E aí, eu queria só, curiosamente, que nós parássemos um pouco para verificar, porque a primeira coisa que ele vai falar desse, Newton, desse desespero humano, que você pode chamar isso, se você quiser, de angústia. Ok? Tenta vocês imaginar, por exemplo, Léa, imagina na sua mente, assim, rapidamente, para você, qual é o ícone na história universal que você acha que é a imagem da perfeição, da grandeza? Quem é? Sim, mas tira. Jesus já fica sem graça, né? Uhum. Mas nós temos, né? Nós temos no consciente coletivo existe. Só para dar uma ideia para vocês, por que tem muitos Davis no mundo? Não só no Oriente, no Oriente lá em Israel, mas no Ocidente, porque tem muitos Davi, que em inglês é David, né? Por que tem muito João? Por que tem muitos Paulos? Tudo isso são reflexos de uma herança de heróis, né? Não, Ivanil é uma conjunção de nome. Isso não é um nome, isso é um palavrão. Josadag. Mas vamos lá. Achou? Você, Newton. Quem é? Tá. É o quê? Vamos supor, aí se fizer um histórico da mãe, a mãe dela, não vai ler, né? Não, mas aí eu estou falando de gente grande. Não, mas não pode, porque aí você é mãe afetiva. Mas volta, falando sério agora. Falando sério. Por exemplo, muita gente, eu conheci muitos americanos que tem um Billy Graham como sendo uma figura mítica, aquela figura, você entendeu? Mas se for eu li a biografia do Billy Graham, você entendeu? E consigo ver um monte de defeito dele, consigo ver o desespero humano, essa coisa da angústia, você entendeu? Porque o mito não quer dizer que ele é perfeito. Ele só é o mito. Então nós temos, na história bíblica, a gente pode escolher nossos heróis, né? Não é verdade? Ninguém escolhe Davi, porque o bicho era ruim demais, né? Pastor, eu vi na internet lá, o pessoal falando que o Billy Graham, na época que aconteceu o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, ele estava internado no hospital, sei lá. Aí a mídia toda fazendo pressão nele, perguntando cadê Deus que deixou acontecer aquilo lá. E ele não conseguia falar, e acho que a filha dele desceu lá na recepção e falou. Ele orientou vocês há anos, vocês que não estão dando suporte na escola, não dando suporte na segurança. O cara referenciando. Então, gente, qual é, no Salmo, a primeira evidência desse desespero humano? A gente chama de doença. Ok? O que diz aí o versículo 1 e 2? Se vocês forem olhar no celular, pega na NAA.
É, N-A-A. Porque essas traduções horrorosas aí da Neuza não ajudam, não. A corrigida fiel é menos mal. Não, a linguagem de hoje nem lê aqui. Não, a linguagem de hoje não é tradução. Amém? Todo mundo está aí ainda? Ok. Olha que beleza. Presta atenção, Nildo. Você que... Pode. Lê o 1, 2 e o 3, por gentileza. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Tem duas coisas aqui, ó. Duas coisas. Primeiro, ele usa a palavra... Você usou a NA. Neuza, ele usa a palavra debilitada. A palavra debilitada é doente. É uma doença no sentido, a priori, no sentido físico. Você entendeu? Só que essa doença no sentido físico, presta atenção, ela tem duas dimensões. Ela vai para o físico e ela vai para o psíquico. Ok? É assim, psíquico? Se não é, vai ser, porque eu já escrevi. Agora presta atenção, onde é, Newton, que aparece a ideia do físico? Estou debilitado, doente, é uma doença mesmo, tá? Possivelmente é uma doença, sei lá, que derruba o cara. Quando ele fala de ossos, ele está falando do físico. Mas olha que depois ele estende, ele fala que tem o quê? A alma, não fala da alma? Você que é a psicóloga? Hã? Mas aí a ideia não é que a alma está doente, ela está afetada. E se está afetada, o psicólogo vai dizer que isso é uma disfunção. Você que é psicóloga, né? As duas. Então elas vão ajudar ali. Perceberam? Então, isso é coisa do desespero humano. O cara fica doente. Você já ficou doente, pastor? E o Lauro? Não ora, isso que dá, né? Mas o Divanil foi visitar ele? Ah, pô, mas que... Eu fui o primeiro aí, mas não deixaram entrar. Por isso que ele está lá ainda. A carteirinha dele venceu, não deu para entrar. A Lúcia me ligou 7 horas da manhã. Então vamos lá. Terminou aí, pastor? Terminou, pastor? A gracinha? Sim. Aqui, ó. Aqui é o versículo 2 e aqui é o versículo 3, tá? Então, Toninho, qual é o nosso negócio? Se a gente concebe os salmos, se a gente entende o salmo e a lógica dos salmos que faz esses movimentos, Deus, existencialidade humana, virtudes, então nós vamos ver esses movimentos que eles são, por exemplo, Deus é imexível no seu status, a condição humana é de lascado, né? E as virtudes aparecem, desaparecem. Por isso que vocês, especialmente pastor local, vocês têm que ter muita dó das pessoas. Gente, eles não prestam. Não presta, gente. Eu fiquei com dó como é o nome do menino aí que deu uma Strogonoff, como é o nome dele? Paulo Júnior. Tá nessa condição. A minha esposa contou ontem que a minha sogra ficou doente. Cara, e nunca melhorou. Faz tempo, uns 3 anos, eu falei, cara, eu pensei que ela já tinha melhorado assim, né? Não, ainda está... E pensa numa pessoa crente. Pensa numa pessoa, minha sogra é fera mesmo, apesar de ser a sogra.
Quantos estão entendendo? Agora presta atenção que eu vou explicar isso só uma vez. Tá, né? O que vem aqui nessa angústia? O que vem aqui? Ó. Vem o pedido. E aí, lógico, se fosse o Advanil que ia colocar, eu colocaria assim: desesperado. Quer ver, Toninho? Você é prova disso. Vocês, pastor local, são prova disso. Quando a coisa aperta lá no camarada, eles vêm mais para a igreja, fica até firme, né? Eu vou ser deselegante aqui, mas vocês são membros da igreja, estão 3 vezes por semana na igreja. Presta atenção, alguém que chega na igreja e todo sensível, chorando, quando ele ajoelha, está chorando, ele tem problema sério. Oh, Deus está... Oh, como Deus... Não, não é, não. Ele está afetado pelas suas dificuldades. Você entendeu? Gente, as humanas, você pensa que é Deus agindo, né, gente, né? Mas não é. Você, né? Aí, olha o pedido desesperado dele. Fica quieto, Nildo. Olha o pedido desesperado. Ó, ela riu, ó, você viu? Toda vez que eu pego no teu pé, a Neuza ri. Não, mas ela combina comigo. Então vamos lá. Isso aqui, ó. A Neuza está aqui. Vamos lá. Lê aí, Nildo. Lê aí, Nildo. Lê aí, o 4, 5, senão o pastor Giovanni lê. Não, faz o seguinte, só o Giovanni lê, que ele tem um microfone lá. Vocês... Isso, ó, o 4, 5, Edmar, olha que beleza. Lê aí, reverenda. Volta-te, Senhor, socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Não, ele joga sujo, né? Joga. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó. Você precisa de gente nesse mundo para te louvar. E se eu morrer, quem que vai te louvar? Não é? Eu sei que isso é um jogo de palavras. Eu sei que ele não quis dizer isso. Mas ele usa a palavra socorre. Possivelmente, os especialistas dizem, Advani, que ele está acamado numa doença terminal. É mortal. Então, por isso que ele socorre. Ele diz, ó, o meu próximo passo é o inferno. Ele usa a palavra inferno não, né? Não, usa a palavra sepulcro, morte. Ele está enxergando já a ribanceira aqui, ó. É difícil, né? Eu não sei, Neuza, mas eu tenho eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui, com 60... Não é não. Gente, tem pouco tempo de vida, gente. Já começa a dar medo. Rapaz, mas vou começar a aprontar aí, porque senão não dá tempo, né? Não, aprontar quer dizer assim... Mas o que eu quero dizer é que é um pedido desesperado, estou usando a linguagem do Advanil, que é... O versículo 1 é de... Não, já foi o versículo 1. A ideia dele aqui é que ele está sendo castigado por Deus. Obrigado. Obrigado. Porque aí é um pensamento judaico que a doença é um castigo. Eu não entrei nesse mérito, mas foi bom ser... É um pensamento judaico. Sabe por quê, Leia? Porque a doença, todas as coisas, não é castigo, ela é efeito do pecado. O judeu que concebeu isso, ele é efeito da matéria. Eu não posso atribuir isso a uma ação de Deus, senão eu coloco um peso para Deus. Eu não quero colocar peso para Deus.
É. Gente, então vamos lá. O que que você tem aqui, Toninho? Você tem um pedido desesperado com a palavra socorre. Ele desesperado por quê? Porque ele enxerga que ele está na beira do abismo. Ele diz, vem logo, que eu quero cultuar, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Já pensou se eu não estiver lá na igreja para te louvar? Não, eu estou exagerando, o salmista não quis dizer isso. E aí, gente, o que você vê aqui, ó, o que você vê aqui nessa se você ler de novo o texto, ele tem uma consciência de culpa pessoal. Quer ver? Tanto no versículo 1 e 2, como a Advanil já levantou, como no 4 e 5, fica evidente que ele não joga para Deus a culpa, ele assume. Tá ok? Essa consciência, né, da culpa pessoal, ela é um passo. Ela é um passo para a cura. Você entendeu? Ela é um passo. Eu não jogo para ninguém, eu assumo. Tá? Não sei se vocês já detectaram alguma coisinha aí. Ok? Outra coisa, que voltando no assunto lá do Advanil, é que ele diz que tem razões para ser punido. Pode olhar, por exemplo, o versículo 1. Lê aí, pastor, o versículo 1, já que o Advanil quis. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então tem razões para ser punido. Agora, qual que é a lógica do salmista, Leia? A lógica do salmista é o seguinte, agora eu vou tomar emprestado um olhar abrangente, tá? O olhar do salmista é o que 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2 vai dizer. Lá está dito assim, que o sangue de Jesus nos aspergiu, é isso? Ou seja, nos cobriu. Aqui está o Newton. Aí o texto diz lá que o Newton ele é coberto pelos... Não quer? É que é branco. Ok, está coberto pelo sangue, tá? Agora, qual que é a ideia? A ideia do salmista, tomando emprestado o texto, é que quando Deus olha para ele, não vê ele, vê o sangue de Jesus. Você entendeu? Essa é a ideia. Ele diz, ó Deus, eu tenho razão para ser punido, para ser fulminado, porque Deus não a justiça dele vem para punir o pecado. Se o pecado está em mim, eu estou lascado. Ele fulmina. Você entendeu a lógica? Isso é a lógica de Deus. Aí ele manda Jesus para me cobrir, porque quando ele olha, ele vê o quê? O sangue. Aí ele não... Eu estou lá dentro do... Pegou um raciocínio? A ira é apaziguada. Então o salmista diz assim, Deus, eu tenho razões para ser fulminado, só que lembra aí, né? Eu creio em ti, né? Eu sou o justo. Ele está lembrando uma coisa que Deus já sabe. Tá claro, Edmar? Você acha que o Nil está entendendo? Né? O nível é muito alto, né? O nível é muito alto, ele não alcança. Ele só entende do bambu, né? Ô Nilton, aí o que vem como parte legal? Aí vocês, como bons crentes, vão gostar. A cura. Tá? Se fosse a Neuza trabalhando lá com as mulheres, diria restauração, né? Não fala isso, não. É maldade, né? Vamos lá, 8 e 10.
Era corrente, agora é. Não, isso é coisa da... Deixa pra lá. Vamos lá. É o 8, gente, agora são os versículos 8, 9 e 10. Olha aí a leitura, por gentileza. Deixa o Giovanni ler. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se, num instante, cobertos de vergonha. Você sabe que os especialistas dizem que tem no versículo 8, eu não sei se vocês observaram a primeira palavrinha. Qual que é a primeira palavrinha do versículo 8? Ele começa o texto com uma palavra semelhante, ok? E ele termina com esse termo, afasta. No primeiro ele diz assim, volta-te, Deus voltar, e agora ele usa, são imperativos, tá? E agora ele diz, afastem-se. Então, o que acontece no versículo 8? Uma mudança de tom. O salmo mesmo vai até o versículo 7. Agora é um outro salmo. Ok? Aí você diz, não, mas por que está junto? É porque o salmista, quando foi compor, entendeu que esse pedaço do 8 para frente é a cura da doença. Então, quando ele está falando agora, ele já está curado. Ok? Vocês podem dar uma olhadinha aí novamente no texto, porque tem duas coisas. Dá uma olhadinha aí, ó. Retrospectiva. Ele faz uma retrospectiva. Tenta achar aí uma palavra ou duas que dá a ideia de retrospectiva. É passado. É passado. Agora veja bem, Giovanni, pode ser que ele esteja acamado. Só que para o salmista, a fé traz mesmo que ele esteja acamado, ele crê no Deus que agora está na dependência de Deus, não dele. Pegou o raciocínio? Mesmo que ele seja acamado, a cura não veio, mas ele já está vivendo ela antecipadamente. Então, quando ele usa a retrospectiva, ele vai falar da vitória vindoura. Pode olhar que ele vai colocando a coisa agora no futuro. Vê se você acha aí, Nildo, você que é a mente inteligente do grupo mesmo. O Senhor aceitará. Aceita, obrigado. Você mostrou para ele que você sabe também, né? Ele aceitou. É? Então dá no presente. Não. A minha versão que é melhor aqui, ela aceitou. Mas lê aí, deixa ele ler. Não. O Senhor já ouviu minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Porque ele ia continuar orando. Ele tem a fé, ele aceitou. Ele ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Está presente, né? Está presente. Ok. Mas, de qualquer forma, o presente e o futuro, a lógica, não que eu estou rejeitando a sua belíssima tradução. Amém? Amém. Walter, o que você não entendeu nesse salmo? Leia, tá dando para pegar? Tá? É possível que ele tenha sido curado, ou não. Ele só se firma na convicção
E como ele fez o salmo, é possível que ele, cedo ou tarde, saiu daquela situação. Por isso que ele fez o salmo. Tudo bem? Mas pode ser que ele escreva isso depois que foi curado. O fato é que quem interviu, quem foi? O Deus soberano. Não foi nada que ele fez que... Você acha que está complexo, Luiz? Dá para entender? Ah. Eu achava que chorava muito na igreja, assim, nas orações, eram pessoas quebrantadas, mas eram pessoas lascadas, né? Cara, Eu vou apagar, tá? Toninho, eu posso apagar, Dani? Ô, Leia, você e a Larissa, esse conceito da dor sair pelo choro, a expressão do desespero, tem sentido? Ok. Agora, não quer dizer que o cara que não chora, né, Valdo? Não tem dor, ele se expressa de outra forma, vai sair numa enfermidade. Não, e o psicologia vai falar sobre isso, né? Qual que é, pastor? Ele fala sobre a medida qual é a sua enfermidade, qual pode ser a sua dor, uma coisa assim. Poxa. Se você lembrar, é bom, vai passar. Mas eu estou tentando aqui, Muito bom. mas ele vai falar essa relação da dor, Uhum. da enfermidade e da dor, né? É muito... Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela é obcecada por sofrimento dos outros, né? Eu nunca vi alguém que, meu Deus, quando alguém está sofrendo, que glória, eu digo, vai te catar, menina. Ela é uma pessoa muito piedosa mesmo. Eu sou fã da fé dela, mas ela olha o sofrimento com um olhar de Soren Kierkegaard, né? Uma coisa tão natural. E ela diz assim, eu gosto de cuidar gente que sofre. Ó, hein? Eu gosto de lidar só com gente boa. Vamos lá. Salmo 7. Salmo 7. Ok? Agora, olha o outro olhar agora, Leia. Nós vamos pegar um aspecto de Deus agora. E olha que beleza. Agora a coisa gira em torno bem na figura de Deus. Aqui, o que você vai ver? Deus, 2 pontos. Aí a gente pode colocar o que quiser. Poderia colocar majestade, como eu coloquei no título. Mas eu, para diferenciar, eu coloco aqui grandiosidade. Porque, Giovanni, tem uma tradução na teologia que eu evitei usar, porque eu tinha uns alunos que não entendiam muito. Eu aprendi com um belíssimo professor, que já morreu, chamado Severino Pedro. Ele foi meu professor de teologia sistemática e ele demorou, sei lá, um semestre, né, só falando sobre Deus. Ele tinha um título lá que eu não lembro. E aí, eu lembro que ele deu uma aula chamada Imensidão. Imensidão. Aí, rapaz, para mostrar essa questão da imensidão, ele lançou mão da filosofia. E aí entrou na questão da imensidão do universo, imensidão do amor, imensidão de algumas questões. Para ele chegar em Deus, gente, quando ele chegou em Deus, a gente já estava cansado.
a aula, mas foi uma coisa belíssima. E eu lembro que os alunos diziam, eu estou confuso, não estou entendendo. E aí, naquela época, eu travei sobre esse negócio de imensidão. E eu uso a palavra grandiosidade no sentido de tamanho mesmo, ok? Então, nós vamos abrir lá. É um livro, é um salmo que tem poucos versículos. E eu queria que vocês observassem uns detalhezinhos bem sutis. O Giovanni vai ler. Até o final? Não, lê só os primeiros. Se você puder ler o primeiro e o 2 só. Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Tá bom? Mais. Isso. Você está no 8, né? Até o 8? Não, isso é o... 7. Não, nós Salmo estamos no 7. 8. Ah, no Salmo 7, Salmo 7, isso. É isso? Tá, você leu o versículo 1 e 2. 1 e 2. Ótimo. Leu 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça? Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Tá, eu que coloquei o título aqui errado, tá? Tá. O título não é esse, é do 8. Eu abri aqui, foi no 8. O Salmo 7, daqui a pouco a gente chega no 8. O Salmo 7 vai falar de um aspecto daquela lado do ser humano, como é que eu dei o nome? Existencialidade humana. O que existe no conjunto da obra da existencialidade humana? O que você vai achar? A gente poderia assim, pecado, né? Mas o que é uma expressão do pecado? E aí é que entra aqui a ideia de injustiça, tá? O tema da injustiça. E aí você, logicamente, poderia colocar humana, né? Porque de Deus é justiça, ok? Perdão aí, tá? E olha que interessante, todos vocês são injustiçados. Você entendeu? Porque o mundo é injusto. Você entendeu? Não tem sociedade perfeita. Não tem modelo político perfeito. Alguém disse uma vez, muito acertadamente, que se democracia fosse bom, não começaria com demon. Você entendeu? A democracia foi criada, né? O sistema foi criado pelos gregos, né? E ela não tem modelo perfeito, não tem família perfeita. Ontem eu estava falando para um amigo meu, Toninho, que a minha lembrança da primeira igreja, quadrangular de Curitiba, o Toninho conhece essa igreja, é que eles se educaram numa farsa, sabe a farsa? De que a máscara é uma saída. Eu uso a máscara, pouso de que a minha família é perfeita, que eu sou perfeito, que é só tirar a máscara e a fachada, como Jesus falou, que tem sepulcro caiado. Sepulcro caiado, que não existe. Por isso, quando uma pessoa erra, é normal, não é um acidente. O acidente é quando ela é virtuosa. Quando eu vejo alguém virtuoso é que eu me assusto. Porque isso que é o extraordinário. O ordinário é ser ruim, igual o Walter, igual o Luiz. Pensa em 2 meninos ruins. Pegaram o raciocínio?
Que nós somos... eu já falei isso, né? Mas vou falar novamente que vocês não lembraram. Vamos pensar aqui... esqueci. Delma. Vamos lá. Aqui está a história humana, tá? De um lado eu coloco um sujeitinho sem vergonha chamado Adão, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas com ele nós perdemos, ok? A alma, e aí lascou tudo. A alma que pecar, essa morrerá, Deus falou no Éden. Com ele nós perdemos o corpo. Lá no capítulo 3 de Gênesis, o corpo volta ao pó, né? E com ele perdemos a propriedade. Ou seja, foi expulso do jardim do Éden. Por quê, cara? A gente deveria estar lá até hoje. Eu brincando com o leãozinho, sem vergonha. Né? Mas o pecado, ele afetou o homem e afetou toda a criação. Por isso que a frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ali a palavra é cosmos, que tira o pecado da natureza, incluindo o homem. Por isso que Neuza, a criação geme. Então, o mesmo pecado que me afetou a criação toda. Você entendeu? E aí, quando Jesus veio para resolver esse negócio. Então, ó o meu herói aqui, ó. O meu e o da Delma, ó. Jesus. Então, quando o cara se converte, o que acontece? Aqui é perda, aqui é ganho. A alma é salva pela conversão. Mas o cara fica perambulando aí nas igrejas, aceita Jesus e vai para a renovada, vai lá para cura, palavras que cura, vai lá. Aí fica aí, só gente ruim. E paz não muda. Melhora um pouquinho assim. Melhora um pouquinho. A gente tem que lidar com essas questões. Aí tem as psicólogas para atrapalhar. Brincadeira. Aí são ajudas, né, de restauração, né? Aí, quando o camarada morre, ou quando Jesus vir, aí ele vai ser restaurado em quê? No corpo. Então, o nosso corpo corruptível, se revestirá numa incorruptibilidade, aí é que a gente chega na perfeição do Éden. Olha, viu como era legalzinho lá? Mas o filho da égua do Adão. Mas aí o jardim que Deus está a gente para o mundo vindouro é muito melhor do que... Sim. Né? Sim, porque lá vai ter... O jardim do Éden tinha Satanás e seus anjos, lá não vai ter. Não? Aí... Não, mas o Satanás lá era uma cobrinha. Vamos lá. O que eu quero chamar a atenção, Joquebede, é que daqui para cá eu estou congregando. Você entendeu? Daqui para cá eu estou congregando. Então, eu continuo ser humano no corpo do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 25, vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do pecado? Quer dizer, não é salvação, ele já está salvo. Ele diz, quem vai me tirar dessa carnalidade, dessa animalidade toda, dessa... Isso. Olha, ela entende, gente. Fez teologia, o professor dela, Geloilson. Falar nisso, estou na amizade com o Geloilson agora, meu amigão.
Aí o corpo, por isso, Advanil, que não será um corpo padrão. Você vai ficar com essa carinha feia do jeito que é. O teu corpo é que vai ser glorificado. Lá eu vou te reconhecer. Você entendeu? É. Vai ficar assim, do jeito que você... Você não vai ficar bonito. É. Vai ser assim, esse cabelinho do lado, eu, hein? É porque o corpo vai ser glorificado, não vai ter uma nova estrutura. Não tem, o corpo vai ser glorificado. Mas a feiura do pecado vai sair. Mas ela é subjetiva. Mas ela é conceito. Não. Quer dizer que o Walter é assim por causa do pecado? Vamos lá. Vamos lá, a última coisa você me atrapalharam aqui. A última coisa é que você vai. O jardim vai ser restaurado, né? A propriedade vai ser devolvida. Você entendeu? Porque nós vamos habitar e mandar. Nós vamos reinar com gente. Eu quero. Vai, a Nova Jerusalém vai ter muito comando. Eu quero mandar no Maranhão. Vou me vingar daqui. Então, gente, o mundo restaurado. Isso é o que eu chamo de síntese da doutrina, digamos, da salvação, uma síntese básica. Perdas e ganhos, tá? Dá uma água aí, pastor. Amém? Vamos lá para o Salmo, para fechar, para a gente ir para o intervalo? Ok. Obrigado, reverendo. Se não é você aqui. Você é muito gentil, tá? Não, lê só o que você já leu, que o pessoal já... Então tá bom. O que você tem? Você tem a injustiça. Eu vou pagar aqui. Aí, Giovanni, só para ajudar a gente a compreender esse processo todo, eu coloquei aquilo lá, né? A injustiça, Toninho, ela é parte do processo. Tem injustiça que é muito escancarada, né? Mas a gente não fala normalmente, esse mundo é injusto, né? Não fala? Eu estava indo para Paranaguá ontem, e um jovem, bem jovem mesmo, trabalhando, limpando, descendo a serra. Eu pensei assim, puxa, esse cara poderia ser um doutor, né? Ele poderia ser um professor. Mas quem sabe ele veio de uma família que não teve o estímulo, não nasceu em Campo Mourão ou em Umuarama, que tinha uma facilidade de fazer uma faculdade, digamos. Ou quem sabe ele não aproveitou as oportunidades que apareceram. Então, um conjunto de coisas que a gente diz, esse mundo é injusto. Não é Deus que é injusto. É o sistema. Você entendeu? É perigoso, a gente tem que ter muito cuidado quando coloca isso, né? Por exemplo, eu nasci no Maranhão. Já nasci ferrado, porque nasci na roça. Quer dizer, quem nasce em Campo Mourão ou Moarama, já nasce a 100 quilômetros na minha frente. Não é verdade? Eu, até chegar na Santa Luzia, que é a cidade dos meus pais, meu Deus, nasci na roça. Tudo bem. Aí, com 18 anos, venho para São Paulo, com 21 anos, começo a estudar. Mas estudar mesmo, não é segundo grau. É fazer o ginásio, o primário,
depois o ginásio, e EJA, como é que é? Aquele que você faz em 6 meses, né? Fiz 6 meses. Não aprendia nada, só passava de ano. Burro igual uma porca. Não sei se porca é burra. Mas, gente, Porta, né? Porta. Vamos lá. Então, a gente tem que entender que injustiça é uma questão estrutural. E você é vítima em todos os... Podia estar no sítio até hoje lá, plantando. Pô, mas você sabe o que é o mal para mim, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, Toninho, você que está prestando atenção, o pessoal não está, a primeira coisa que ele faz é a descrição da situação. Quando ele descreve a situação, ele fala o quê? Ele fala que ele está em... Ele vai falar que está indefeso. Por quê? Quem está injustiçado, a característica é que, se ele está injustiçado, é que ele está indefeso. Porque se ele não tivesse indefeso, ele não ficaria injustiçado. Essa metáfora do advogado defendendo a pessoa é uma boa... Porque o argumento do advogado, bem elaborado, é para tentar defender, mas tem coisa indefensável. Não tem... Se os fatos estão ali, como é que o cara vai defender? Por mais bom que seja o argumento, eu chego para Deus, Mas vamos supor que eu chego diante de Deus e diz, Deus, eu nasci no Maranhão, você viu? Aí Deus, o problema é teu. Você não mandei, você nasceu. Alguém tinha que nascer no Maranhão. Caiu você. Vocês estão entendendo? Mas viu, Advanil, eu acho que se a gente enxergar a injustiça como uma estrutura, a gente lida melhor com os membros, melhor com as pessoas. Você entendeu? Alguns pastores, amigos. Que é o que o pessoal não faz com você. O Newton. Nem o presidente pode me livrar, mas Deus me livre. Muito bem. Agora, sabe o que o salmista vai dizer? Olha que coisa interessante. Ele vai dizer, agora vocês vão gostar. Ele vai falar que ele é inocente. Olha que interessante. Exatamente. Agora lê aí, por gentileza, os versículos. É até o versículo 9, mas lê só os primeiros aí. 3, 4. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Continua? Você leu até o 6. Até o 6. Se você quiser ler o 7, o 8, porque o 8 termina, Newton. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Ele é incoerente. Ele manda pisar nele e depois fala que Deus vai livrar ele. Não, mas quando ele diz, ele manda pisar, ele diz assim, se eu errei que pisam.
pode olhar que não ter feito. Ele diz, pode pisar. Se achar fatos, pode pisar. Mas aí tem uma ideia, tipo, né, de causa e consequência, né? Esse pensamento judaico. Aham. Se eu sou bonzinho, Deus é bom comigo. É uma coisa Uhum. meio briga, né? Os deuses me favorecem, Uhum. eu sou legal. Aqui não, aqui está dizendo, não é isso. Boa. Beleza, se eu fiz, tudo bem, mas você Se eu não fiz, não está certo. ele está dizendo assim, estão me acusando de fatos que eu não fiz. Essa é a lógica dele. Ele disse, a injustiça é injusta. Porque tem justiça, que é aquilo que é o conjunto da obra humana, mas tem a injustiça que é baseado em algo pessoal que não é verdade. Aí é isso por isso que ele está levando a Deus. É interessante porque ele não tem culpa. Pode ver que ele diz assim, gente, a palavra, eu pedi para ele ler, Toninho, até o versículo 8, porque ele diz assim, ó, presta atenção, ele diz, trate-me segundo a minha justiça, eu estou limpo, e segundo a integridade. Justiça são atos e integridade é coração. Então ele diz assim, ó, meus atos são justos e meu coração é íntegro. E a palavra íntegro quer dizer inteiro. Pleno. Então pode olhar, ele fala aqui, justiça, ok? Que tem a ver com atos, e ele fala de integridade, que tem a ver com coração. Ok? Aqui seria interno, né? Coração. Ok? Eu, honestamente, uma coisa que eu mais gosto nesse salmo é ele argumentando em relação à inocência dele. Agora é interessante que ele pode se ferrar se Deus não intervir. E se Deus não intervir, Walter? E vocês sabem que tem hora que mesmo o Edmar certo, olha que essa parte dói, mesmo que o Edmar esteja certo, atos de justiça, coração íntegro, Deus não intervém. Por quê, Leia? Porque Deus pode usar isso como um elemento pedagógico para o fim dele, né? E a gente se lasca no final das contas. Tá certo, Ivanil? Mas a gente faz reclamar, né? Porque às vezes a pessoa, Neuza, ela... Eu fui na Assembleia de Deus no final de semana retrasado, lá em Caxias do Sul. E eu vou nas Assembleias de Deus por aí afora, gente, mas fazia anos que eu não ia numa igreja tão conservadora, Assembleia de Deus, como lá em Caxias. Só um exemplo. Quinta-feira, paletó e gravata, amém. Sexta-feira, paletó e gravata, fechadinho. Sábado de manhã era um seminário. O que eu fiz? Coloquei uma calça jeans, coloquei uma camisa e coloquei um blazer. Aí eu chego. A igreja era bem grande. Quando eu cheguei, foram me buscar no hotel. Aí eu nem cheguei aqui na frente. O organizador me viu, já correu ao meu encontro, me chamou de lado. Disse, você trouxe uma gravata? Aí eu falei, não. Ah, você quer um emprestado? Eu falei, não. Aí depois ele diz desse jeito, eu vou repetir. Você sabe, Josodá, que nós te chamamos aqui porque nós queremos literatura sobre discipulado. Nós temos deficiência.
Mas você sabe, para se dar bem com no nosso contexto, tem que andar nas regras. Eu falei, ah, legal. Então as pessoas vão nos julgar segundo a luz que tem. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando as pessoas te tratam. Ele não está te tratando segundo a justiça. Não, está tratando segundo a concepção cultural e sei lá. Ó. Não, ele só falou isso depois que eu preguei, dei o seminário. Porque eu falei que não queria gravado. Eu achei um insulto. Vocês são ruins, né? Gente, aí... viu? O Nilton levantou uma questão ainda agora há pouco e a gente não falou tudo. Mas ele estava dizendo assim, se isso for verdade, que me impuna. Por isso que ele diz, me pisam. Essa frasezinha é interessante. Se for verdade, que me puna. É isso aqui, ó. Se for verdade, que me puna. Gente, a última coisa do Salmo é uma coisa bem legal e que está logo depois do versículo 10. Do versículo 10 para frente. Ele faz o que a gente chama, Giovanni, de confissão de fé e louvor. Tá? Ele faz essa confissão de fé. Agora, olha que interessante, Walter. Na cabeça do salmista, quando ele faz a confissão de fé, ele diz que essa situação pode não mudar. Ele continua inocente, mas ele continua crente. É isso que ele quer dizer. É belíssimo. Não, ele diz, essa situação pode não mudar, eu estou indefeso, vou me ferrar, eu sou inocente, tarará, vocês sabem o que já lemos. Agora, olha aí o 10, o que diz? Só o 10 e o 11. Por gentileza, Giovanni. Deus, o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. É aí? Legal, né? Lindo, lindo. E ele apela, ele Uma ideia de justiça própria muito forte aqui, né? Ele vai nessa oração, nessa expressão dele, como dizendo, eu sou justo. Eu sou grato. É uma coisa aí. Muito forte da autossuficiência. Autossuficiente. Ele estava baseado exatamente na limpa, ele era limpo. E aí, Toninho, é interessante, né, que às vezes a gente se mantém na nossa posição, a gente não negocia e leva pau na cabeça. Todavia, lá na frente, o detalhe é que a gente não quer esperar lá na frente, né? A gente faz a barganha aqui, faz os conchavos, faz acerto e entra no jogo do inimigo. Você entendeu? Coisa aqui que ele pede justiça, né? Tipo, eu sou justo, mas agora vai punir os injustos. E lógico. Não, sim. Ele vai desenvolvendo isso. E só para a gente fechar aqui, quando chega no 17, eu amo esse versículo aí. O que diz o 17? A sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Pronto. Ele diz, quer dizer, a situação é essa, eu sou inocente, mas independente do que acontecer,
eu vou ficar na minha posição. Ele confessou, fez confissão de fé e louvor. O versículo 17 é a confissão de louvor. Ele diz, não é porque eu estou nessa que eu vou deixar de acreditar no Deus soberano, no Deus que sustenta tudo, até porque essa contingência, ela é circunstancial, temporal. Lógico que tem uns casos que perdura, né? Minha sogra me perseguindo mesmo, é uma coisa permanente. Amém? Larissa, dos dois salmos, que é o mais significativo para você, o 6 ou o 7? Mais forte, né? E você, Edmar? Acho que o 7, independente da circunstância, ele continua. É, legal. Muito bem, gente, vamos para o nosso intervalinho, depois a gente chega e pega o 8. Gente, eu não